Doutores, esse processo para a produção do glicogênio, para produzir glicogênio, tem um nome. É a glicogênese. Vocês entenderam o que eu falei? De novo, quando que eu libero a insulina? Quando eu tenho muito ou pouco açúcar? Muito açúcar. Eu falo para o corpo assim, ó, ei, tem muito açúcar, libera a insulina para mim? Liberou a insulina. Nessa história, as células vão colocar a insulina para dentro delas. Através de qual transportador? GLUT. O açúcar entra na célula. Agora essa célula utiliza esse açúcar para a produção de energia. Faz, portanto, a respiração celular. Só que, se eu não utilizar todo o açúcar, esse açúcar inteiro, eu posso fazer o quê? Armazenar. E eu vou armazenar na forma de glicogênio, promovendo um processo chamado de glicogênese. Captaram a mensagem? Essa é a função da insulina. Coisa importante. Célula tem olho? Não. Célula tem ouvido? Não. Célula pega coisas? Não. Como que a célula reconhece a insulina? Através dos receptores de insulina, tá? Então as células reconhecem a insulina através de seus receptores. Até aqui tranquilo? Tá bom. Bora lá. O próximo hormônio que a gente vai falar, né, não é mais a insulina. O próximo hormônio é chamado de glucagon, tá? O glucagon, que é produzido pelas chamadas células do tipo alfa. Tem um macete que eu não sei se vocês já ouviram. Já ouviram falar desse macete da Gabi? Já ouviram falar? Glucagon é produzido por célula alfa. Célula beta produz insulina. Tá? Então é Gabi que o pessoal fala. Ó. Glucagon é célula alfa, célula beta é célula produtora de insulina. Né? Um macetezinho se vocês quiserem guardar essas células. Tá. O glucagon é o oposto. O glucagon é o oposto da insulina. A insulina estimula a produção do glicogênio. O glucagon estimula a quebra do glicogênio, tá? Então, bora lá. O que vai acontecer? Agora é o oposto, tá? Tu acordou e tu veio pro cursinho. Só que ontem à noite, tu estava tão cansado que tu chegou 8 horas em casa e tu dormiu. Tu não conseguiu jantar. Não jantaste. E tu dormiu com fome. E quando tu acordou hoje, tu via que essa aula era muito importante. Falou, pô, aula de sistema endócrino, vou voltar jamais. Mas eu acordei atrasado. Não dá tempo de eu tomar café. E aí tu vem correndo pro curso. Tu não comeu ontem, passou 8 horas dormindo, chegou no curso, não comeu. E aí tu vai lá no lanche. Cadê minha carteira? Meu celular não tem cartão cadastrado. Pô, queria comer, tô morrendo de fome. Ei, amigo, me empresta. Aí o amigo vira pra ti. Tô na mesma situação que você. Não tem dinheiro. Estudante, tem como eu te ajudar? Né? E tu fala assim, ei, tio, me vende fiado. Ele falou, fiado... Não pode, não dá, né? Só quando esse olho piscar. Aí tem um olho lá, né, de papel imprimido. Essas coisas tem um botecozinho assim e tal, etc. Beleza. Chegou em casa, meio-dia, e falou assim, pô, graças a Deus, acabou a aula. Tô chegando em casa. Tem aquela marmitinha que minha mãe deixou pra mim. Ó, eu vou fazer um miojo, qualquer coisa. E aí, tu vai abrir a porta. Esqueceu a chave. E tu liga assim, mãe, me viu, eu tô preso lá de fora. Tu me fala, meu filho, eu tô em Parintins. Tem como, eu vou te ajudar. E nessa história inteira, tu já tá mais ou menos ali, ó, há 14 horas sem comer nada. Muito tempo, na verdade, tua barriga tá roncando. Tu vai morrer? Não vai morrer. 14 horas não, talvez mais tarde. Mas em 14 horas como não vai. Por quê? Porque teu corpo sabia que um dia talvez isso acontecesse. O teu corpo sabe que chegará um momento em que tu estarás em jejum. Essa palavra tem nome, é um jejum. E aí, qual é a situação? Qual é o estímulo para a produção do glucagon? É a redução da glicemia, é a redução da quantidade de açúcar no corpo, né? No sangue circulante principalmente. Esse é o estado de jejum. E aí o que teu corpo faz? Olha só, teu corpo fala assim, ei, pâncreas, libera o glucagon para mim, e o glucagon é liberado. O glucagon vai ser liberado, e qual vai ser o efeito do glucagon? O efeito do glucagon é aumentar a quebra do glicogênio hepático. Quebra o glicogênio hepático. Vocês têm aula de biologia 1, né? Vocês já tiveram, inclusive, comigo lá no mês.
O glicogênio, gente, é um açúcar, é um polissacarídeo, ele é um açúcar grande formado por várias unidades de glicose. Ele é um polímero de glicose, tá? Então, para quem não sabe, o glicogênio é um açúcar grande formado por várias glicoses. Glicose, várias glicoses juntas. E onde que eu guardo o glicogênio? No fígado. Já te falei, né? A resposta para tudo é o quê? Fígado, tá? Se tiver que chutar alguma coisa, chuta fígado. Então, é no fígado e nos músculos. A gente guarda glicogênio no músculo. Isso é uma coisa que eu não quero que vocês errem. O glucagon estimula a quebra de qual glicogênio? Hepático. Hepático é fígado, não é o muscular. Tá? Então não vai utilizar o glicogênio muscular. E aí o que acontece? Ó, se eu quebro o glicogênio, tu ouviu o que eu falei? Tu ainda tá prestando atenção em mim? Do que é feito o glicogênio? De glicose. Então, quando eu quebro o glicogênio, eu libero glicose. Qual é o efeito? Quebra o glicogênio hepático, aumenta a taxa de glicose. Aumenta, portanto, quem? A glicemia. O açúcar vai estar no sangue, o açúcar vai estar circulando agora. Então, as células vão poder captar esse açúcar. Entenderam a lógica? Sim? Tá bom. Quando eu produzi o glicogênio, teve um nome. Qual que era o nome? Glicogênese. Quando eu quebro o glicogênio, também tem um nome. Esse processo é chamado de glicogenólise. Beleza? Tranquilo? Esse processo aí é chamado de glicogenólise. Beleza? Show? Tá bom. Bora lá. Estimulei a produção do glicogênio. Glicogênese. Quebrei o glicogênio. Glicogenólise. Tá ótimo. Isso pode dar errado? Pode. Tudo na vida pode dar errado, né, gente? Então isso aqui também pode dar errado, tá? Mas não dará, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bora lá. Seguinte. Existe uma doença relacionada a esse processo de adoecimento. E essa doença é o diabetes. E esse diabetes não é o diabetes insípidos. Lembra que o insípidos era de quem? Da suprarrenal. Era o diabetes relacionado ao DH. Esse diabetes é o diabetes mellitus. Tá? Esse diabetes é o diabetes mellitus. Talvez você já tenha ouvido falar de uma coisa importante. O diabetes mellitus tem dois tipos. Ele pode ser de dois tipos, professor. E qual é que a gente vai classificar? Ah, é fácil. Tem o primeiro tipo, que adivinha o nome dele? Tipo 1. Tem o segundo tipo, adivinha o nome dele? Tipo 2. Tá bom? Então, o diabetes pode ser do tipo 1 ou diabetes do tipo 2. No caso, diabetes tipo mellitus. Mellitus, te lembra? Mel. Diabetes mellitus vem de mel. A paciente está docinho, professor. Não, calma aí. Calma aí. Esse cara, ele tem tanto açúcar circulando no sangue que o rim dele começa a sofrer. E ele começa a perder a atividade renal e o rim que filtrava o açúcar e reabsorvia o açúcar começa a jogar açúcar fora. Esse cara começa a ter um sintoma chamado de glicosúria. Ele começa a jogar açúcar na urina. E sabe o que acontecia antigamente? As pessoas faziam xixi no chão. E aí perceberam que esse cara, quando fazia xixi, as formigas iam ao redor daquele xixi. Por que a formiga gosta de xixi? Não, porque a formiga ia atrás do açúcar que ele liberava na urina. Então daí vem essa ideia de que o paciente estava doce, né? E aí vem a palavra diabetes mellitus. Resume a história para mim, nessa história básica do diabetes, com tudo que vocês sabem da vida de vocês, ou observando ao redor, qual é o sintoma, qual é o que me faz falar que alguém tem diabetes? Para eu falar que alguém tem diabetes, não preciso ver uma ferida, pode ser de várias situações. O que faz eu falar que alguém tem diabetes? Gente, é muito simples. Não compliquem. Quando o açúcar no sangue está alto. Porque tem uma história que o brasileiro gosta muito, que é de fazer os exames de rotina. Não é? E esses exames de rotina ninguém sabe o que é, porque para uns é um monte de coisa, para outros é só um hemograma, fezes e urina. Então, enfim, ele vai fazer o exame de rotina dele e o paciente tem mais de 32 anos, né? Ele realmente faz 30 e 40 anos, tem que iniciar esse exame de rotina para rastreio de diabetes.
E aí ele vai fazer o exame dele, e aí o açúcar deu alto em 2 medidas, deu acima de 120, deu uma glicada maior do que 6,5. E aí a gente fala assim, infelizmente, tem que contar uma coisa, tem que controlar essa alimentação, porque o senhor é diabético. Mas eu não sinto nada, exato, que ótimo, porque o diabetes é uma doença silenciosa, os sintomas quando se manifestam, sinal que essa doença está avançada. Bacana nessa lógica de construção do pensamento. Tá, então o que caracteriza o diabetes? Que o açúcar está alto. Tem sintoma? Agora sim, bora entrar nos sintomas? Quais são os sintomas do diabetes? Sintomas. Eu vou botar aqui, ó, os 4 P's. Tá? Aí não vai dar tempo para anotar os 4 P's, não vai ter espaço, na verdade, tempo a gente tem. E aí tu vai anotar para mim, ó. O paciente que é diabético, ele tem muita sede. Ele tem uma polidipsia. De novo. 4 P's. Polidipsia, muita sede, tá? Polidipsia. Professor, não sei escrever dipsia. Polidipsia. PSA, polidipsia, tá? Então ele tem muita sede. Esse paciente, ele come muito. Ele tem uma polifagia. Polidipsia, polifagia. Esse paciente perde muita urina. Ele tem uma poliúria. Poliúria. E esse paciente perde peso. Ele tem uma perda ponderal. Então, quais são os 4 P's? Polifagia, polidipsia, poliúria e perda ponderal, tá? Então, ele faz muito xixi, ele sente muita sede, ele sente muita fome e ele perde peso. Tá. Vocês conseguem entender o porquê disso? De novo. Repete o do perda de peso. Perda ponderal. Perda ponderal. 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 Vocês conseguem relacionar esses sintomas? Por que ele sente muita sede? Porque ele faz muito xixi. Né? E por que ele faz muito xixi? Porque o açúcar atrai água para o sangue. O rim começa a filtrar mais, joga mais água na urina. Então ele perde muita água, ele sente muita sede. Por que ele sente muita fome? Aí vem a lógica. Porque o paciente diabético tem muito açúcar no sangue. Sinal que esse açúcar não foi para dentro das células. Então o açúcar está alto no sangue porque não entrou na célula. Então se o açúcar não está na célula, não tem energia. O corpo manda sinal para ele comer mais. Então ele tem uma polifagia. O açúcar vai para dentro das células? Não. Ele constrói então reserva lipídica, reserva de açúcar? Não. Por isso que ele vai fazer o quê? Perder peso. Então ele tem esses sintomas. Resume para mim, professor. Resumo. Bora lá então. O diabetes mellitus tipo 2, né, e o tipo 1 estão relacionados às alterações pancreáticas. E aí quais são os sintomas dele? Poliúria, polifagia, polidipsia e perda ponderal. Os sintomas foram explicados. E o que causou esse diabetes? Muito açúcar no sangue. Por quê? Aí a gente vai entender agora. Bora lá. O diabético tipo 1, ele tem uma falência pancreática. Esse diabetes tipo 1, ele é autoimune. Vou te explicar agora. Ó. O pâncreas é o cara que produz a insulina, não é verdade? O pâncreas produz insulina através das chamadas células do tipo alfa ou beta, doutores? Beta. E aí o que vai rolar? O corpo, né, tem suas células de defesa e essas células de defesa ficam procurando coisas que são estranhas. Fica procurando aquilo que não é próprio. As células de defesa do organismo ficam tentando encontrar coisas estranhas. E aí essas células chegam lá no pâncreas e falam assim: quem é você? E o pâncreas fala: eu sou o pâncreas. Eu estive aqui o tempo inteiro. Você nunca me viu? Ela fala: não. E fala assim: como assim? Ela: não te vi, vou te matar. Ei, o pâncreas pertence à pessoa? Sim. A célula de defesa deveria destruir o pâncreas? Não, mas ela destrói. Por isso que essa é uma doença autoimune. O sistema de defesa está destruindo esse pâncreas. Agora o pâncreas começou a ser destruído. Eu começo a destruição das chamadas células beta, que são as células produtoras de insulina. O pâncreas está sendo destruído, não produz insulina. Quando aumentar o açúcar, o corpo vai falar: ei, pâncreas, produz insulina para mim? Ele
Não posso. Estou doente. Estou morrendo. Morreu. Não, calma aí, o pancreas não morreu tanto assim. Mas ele não consegue produzir insulina. Qual é o tratamento desse diabetes? Dar insulina. Esse é o paciente que é diabetes tipo 1, ele é insulino dependente, tá? Então, o diabetes tipo 1, eu tenho uma falência pancreática causada pela destruição do pâncreas relacionada ao quê? À atividade das células de defesa, né, que foram lá e mataram meu pâncreasinho, tá? Falência pancreática, então, devido a uma resposta autoimune. Esse paciente, ele já é insulino dependente, desde o começo. Quando aparece em prova, qual é o primeiro sinal, geralmente, que me faz atentar para esse diabetes? Ele acontecer cedo. Esse diabetes geralmente tem característica principalmente genética. E aí vem um porém dessa história. Esse paciente tem um sintoma muito clássico. Ele descompensa, ele vai para UTI às vezes. Porque, olha só, tudo, gente, que a gente estuda faz parte de um grande pensamento, tá? E aí, olha o que acontece. O paciente diabético, ele tem muito açúcar no sangue. Verdade ou mentira? Verdade. Por que tem muito açúcar no sangue? Porque ele não conseguiu liberar a insulina no caso do tipo 1. E como não liberou a insulina, as células não absorveram a insulina. E o açúcar ficou lá, certo? Tá bom. Se a célula não absorveu o açúcar, ela não tem como produzir energia. E aí ela vai consumir a segunda fonte de energia. Quando tem pouco açúcar, o corpo é obrigado a consumir quem? Lipídio. E ao consumir lipídio, há um substrato do consumo do lipídio que é o corpo cetônico, os chamados corpos cetônicos, que geram no nosso corpo uma acidose. Então, o paciente diabético, ele tende a fazer uma cetoacidose diabética. De novo, por que ele faz isso? Porque ele não absorve açúcar e ele é obrigado a consumir quem, então? Lipídio. Então, o paciente diabético tipo 1, ele é o paciente clássico que faz cetoacidose. Tá bom? Deu para entender aí? Tá. E o tipo 2? O tipo 2 é o seguinte, gente. O tipo 2 é o mais comum de todos. Por quê? Porque o tipo 2 está relacionado ao hábito de vida. Levanta a mãozinha aí de vocês, quem faz alguma atividade física pelo menos 3 vezes na semana regularmente. A gente dá bem, tem jovens comprometidos, né? Geralmente, a gente tem uma sala com menos pessoas. Que bom que chegou essa fase da vida de vocês, vocês estão indo para a academia. Mas, geralmente, se a gente pega uma população, né? A maioria dessa população não faz atividade física e consome muito, muito produto industrializado. O que vai acontecer? Às vezes, eu pego umas consultas de criança e uma das queixas principais das minhas crianças são assim, ó. Ai, meu filho não gosta de comer. E aí eu pergunto da mãe, ele não gosta de comer nada ou ele não gosta de comer a comida que você oferece para ele, tipo carne, arroz? Ah, não, ele não gosta de comer carne, arroz, salada, ele gosta de comer biscoito, ele gosta de comer militos, ele gosta de comer salgadinho, hambúrguer. Então não é que ele não gosta de comer, ele só come errado. E essa criança tem às vezes 3 anos, 4 anos. E ele segue nesse ritmo durante muitos e muitos anos. O que acontece? Aquela criança está se enchendo de doce, né? E aí está liberando muito ou pouca insulina? Muita. E as células, para reconhecerem a insulina, utilizam os seus receptores celulares. Lá vem a insulina, receptor identificou, opa, pode botar o açúcar. E essa criança está lá. Agora fez 5 anos, fez 10 anos, agora virou adolescente, tem 15, cresceu com 20, 30, 40, e ele agora virou um adulto sedentário, ele bebe, ele fuma, ele é estressado, os níveis de cortisol lá em cima. Uma hora os receptores de insulina falam assim, putz, tem muita insulina. Eu acho que o normal é eu diminuir minha atividade, já que tem muita insulina. E os receptores de insulina começam a falhar, ou começam a perder a sua sensibilidade. Eu começo a ter o que eu chamo de resistência periférica à insulina. De novo, por que o receptor perdeu a essência dele de atividade? Por causa dos hábitos de vida dessa pessoa. E quais foram esses hábitos? A alimentação e o sedentarismo, tá? De novo, o que vai acontecer no diabetes tipo 2 agora?
A pessoa vai comer açúcar, vai comer alguma coisa que tem altos níveis de açúcar, e o corpo vai falar assim, pâncreas, libera a insulina. O pâncreas vai liberar a insulina? Vai. Porque o pâncreas não está sendo atacado. Ele é atacado no diabetes tipo 1. Esse aqui é o 2. O pâncreas fala, claro, meu compadre, vou liberar a insulina para você. Você me pediu, eu faço. Lá vem a insulina. A célula, para reconhecer a insulina, tem que ter um receptor. Lá vem a insulina, lá vem a insulina. Receptor não identifica. Qual vai ser a lógica? Liberar mais insulina. Então vem mais insulina. Receptor não identifica. O problema está na insulina ou está no receptor? No receptor. Então o diabetes tipo 2, ó, é uma resistência à insulina, tá? O diabetes tipo 2, resistência à insulina. Novamente relacionado principalmente ao que, doutores? A hábito de vida, a alimentação e sedentarismo. Qual é a doença irmã do diabetes tipo 2, então? Quem se alimenta mal e é sedentário? O paciente obeso. O paciente que tem obesidade, eu espero, por natureza, por lógica, que esse paciente desenvolva, se ele não cuidar, o quê? Diabetes. Mas que tipo? Tipo 1 ou tipo 2? Tipo 2. Esse cara precisa de insulina de imediato? Esse cara precisa de insulina de imediato? Não. Os tratamentos dele vão ser feitos com outros remédios, que estimulam a liberação de insulina, que melhoram a resposta de receptores, que agem na insulina quando ela é liberada, controlando. Então a gente tem várias classes, metformina, glibenclamida, glicazida, os análogos de GLP-1, e assim a gente vai seguindo, tá? Tem várias medicações orais e injetáveis que a gente pode fazer, que não insulina. Professor, então tipo 1 ele pode ser transmitido por forma hereditária? Sim. Sim. Já os dois é desenvolvido. Tá, aí vem um outro porém dessa história, só para eu finalizar a aula de hoje, que essa é a última parte. O diabetes tipo 2 tem fator genético? Sim ou não? Sim. Isso é um grande mistério que a gente tem que entender ainda. Porque, em teoria, o diabetes tipo 2 surge por um hábito de vida. Surge por uma atividade que eu realizei. Portanto, seria uma modificação fenotípica, o que não deveria ser passado para outras gerações. Mas a gente percebe hoje que pacientes que têm diabetes tipo 2 tendem a ter pais que têm também diabetes tipo 2. Ou seja, esses pacientes tendem a ter filhos, portanto, com diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 2 tem um caráter genético também, tá? No vestibular, qual que tem um caráter genético mais pesado pra gente? O 1. Mas, na prática, a gente sabe que pacientes que têm diabetes tipo 2 têm uma genética favorável para o diabetes tipo 2. Beleza? Tranquilo? Deu pra entender? Professor, um exemplo. Se uma pessoa come muito errado, só que ela pratica muita atividade ao mesmo tempo, ela compensa? Compensa, tá? A atividade física melhora a resposta dos receptores. Beleza? Porque quando faz atividade física, teu corpo está se preparando para absorver muito nutriente, já que você gastou energia, tá? Então o problema não é a autoingesta alimentar, o problema é a falta da atividade relacionada à autoingesta. Sobre quando a pessoa fala que está pré-diabética, ela está... Tá. Nem todo mundo que veio com o exame errado é diabético, ele pode ser um pré-diabético. O que é um pré-diabético? É o paciente que não tem o diabetes ainda, mas ele tem risco para desenvolver diabetes. Então ele vai fazer o exame dele, a glicemia dele dá entre 91 a 119. Ele não tem diabetes, porque teria que ser 2 medidas de 120 para ele ter diabetes. Então ele é pré-diabético. Ou ele faz uma glicada e ele tem uma hemoglobina glicada de 5,7 a 6,5, tá? Em um exame. Um exame já caracteriza pré-diabetes. Isso acontece muito. Eu trabalho com atenção primária, né? Então, meus pacientes, em geral, eu trato para diabetes e hipertensão. Se a gente estivesse um dia lá juntos, eu estou atendendo com vocês do meu lado, e chegou a dona Maria, e a gente vê o exame dela, e o exame dela aparece lá como pré-diabética. O que a gente faria com a dona Maria? Primeiro, 1. Iniciar a insulina. 2. Iniciar antidiabético oral. 3. Orientações. Orientações. E quais orientações seriam essas? Controlar a alimentação e iniciar o quê? A atividade física. Ah, mas ela é idosa. É hidroginástica, gente. É fisioterapia, tá bom? E a alimentação dela é controlar a quantidade de açúcar e de gordura. Deu para entender? Tranquilo até aí? Então, esses são os tipos de diabetes que a gente tem, tipo 1 e tipo 2. Professor, e onde é que a diabetes afeta na população que atrapalha? Tá.
não é que ele afeta a coagulação, ele afeta a cicatrização, tá? Quais são as duas coisas que eu falei para vocês que o diabetes afeta principalmente? Vaso sanguíneo e nervo. Então, no caso dos vasos sanguíneos, afeta vaso sanguíneo de visão, o que vai causar o que a gente chama de retinopatia diabética, porque afetou o vaso e afetou o nervo óptico. Então, um dos sintomas do paciente diabético, ele fala assim, a minha visão começou a ficar borrada. É porque o açúcar está muito alto. Outra coisa que esse cara sofre é essa parte da cicatrização. Inclusive, às vezes, eles amputam o pé. Vocês já conheceram alguém que amputou o pé, perna por causa de diabetes? É a coisa mais comum que vocês vão ver na prática, porque as pessoas não conseguem controlar o diabetes, porque não conseguem controlar a alimentação, na maioria das vezes. E aí, o que acontece? Bora lá. Para eu cicatrizar, eu preciso que as células de defesa trabalhem, não é verdade? E eu preciso que os fibroblastos, que promovem cicatrização, também atuem. E essas células de defesa navegam aonde? No sangue. Só que o cara que é diabético, ele tem os vasos sanguíneos destruídos, danificados. Então as células de reconstrução tecidual e os fatores de crescimento do tecido não chegam lá. Porque ele tem microlesões nos vasos sanguíneos, tá bom? Então ele desenvolve, doenças de vasos sanguíneos e por consequência ele não consegue cicatrizar direito. Beleza? Afeta também quem? Rim, nefropatia diabética. O diabetes é a principal causa de insuficiência renal, tá? E afeta também coração e nervo. Nervo perde sensibilidade, perde força, é a neuropatia diabética, beleza? Diabetes é uma doença, então, muito ou pouco importante? Muito. Qual que é o perigo do diabetes? Ela é silenciosa. O paciente não tem sintoma, tá? Dúvidas? Podemos ir? Acabou, tá? Só uma pergunta. Quando a glicose está baixa, é perigoso, né? Um paciente diabético. Tá. Pergunta importante dela, tá? Ei. O problema no diabetes, geralmente o açúcar tá alto, não é? Mas quando o diabético passa mal, geralmente é o contrário. É porque o açúcar ficou muito baixo. O que aconteceu? Esse cara, ou ele usou muita insulina, ou o corpo dele descompensou e produziu mais insulina do que deveria. Então o corpo está lá com o açúcar muito alto, e o que ele fala assim? Meu irmão, não está entrando açúcar, então pega a insulina para ti. Ele lança a insulina no corpo, pá, um monte de insulina. Aí as células vão lá e sugam tudo que tem de açúcar. Aí a taxa de açúcar aumenta ou diminui? Diminui, isso dá sintoma. Aí o paciente passa mal. Beleza? Então é isso que vai acontecer, tá? Paciente diabético, às vezes ele sofre com hipoglicemia grave, né?